geral da lição, que é a lição 2, a predileção dos pais por um dos filhos. Às vezes isso aí é normal acontecer, viu? E sobre essa questão que meu irmão falou, já passei por isso. As minhas irmãs reclamavam muito do meu pai, porque até no físico nós somos parecidos, né? Físico do passado. E aí a gente tinha os mesmos gostos e tal, e ele gostava muito de sair comigo, e a gente conversava muito, a gente era pai e amigo mesmo, né? Só que aí as meninas ficavam assim, seu preferido chegou aí e tal, sei lá o que, sempre fica aquele clima ruim. Não adianta, quando você puxa mais para um lado, os outros vão sempre reclamar. Então nós vamos aprender aqui hoje o perigo que isso pode trazer para o meio da família, né? Mas antes de tudo, quem lembra da lição passada? A lição passada, quando a família age por conta própria, observamos que tudo já vem se tratando da família, né? E o inimigo nesse tempo tem batido muito nesta tecla, buscando a divisão de famílias, a destruição de famílias. E essa lição é muito importante desse semestre para que nós venhamos aprender como conduzirmos a criação dos filhos e os filhos também como proceder perante os pais, né? Tudo aqui é o foco de acordo com a família para que nós venhamos criar muros, né? Para resistir às armadilhas do mal que busca destruir as famílias, né? Aí eu gostaria de saber de vocês sobre... Eu vou fazer as perguntas, as mesmas perguntas da lição passada, para ver se alguém lembra ainda. Quanto tempo Abraão esperou pelo cumprimento da promessa divina? 25 anos. Quanto? 25. 25 anos, amém. No capítulo 15 de Gênesis, Abraão é um homem de fé. Chocolate. Quem foi? O irmão é o Fábio. Já vai marcando. No capítulo 15 de Gênesis, Abraão é um homem de fé. Por que no capítulo 16 a situação muda completamente? Porque ele preferiu ouvir a mulher. A situação muda completamente porque ele preferiu ouvir a voz da sua mulher. Olha, o Fábio está afiado, hein? Por que Sarai persuadiu Abraão de que a melhor forma dele ter um herdeiro seria tomar a serva egípcia Agar por mulher? Porque Sarai persuadiu. Por que ela insistiu, né? Por que ela convenceu. Isso. Aí então o herdeiro com a sua serva egípcia Agar. Essa é fácil. Essa é fácil demais. Ela tinha um problema, né? Ela tinha um problema. Ela era estéril. Me ajudar Deus. Pela esterilidade dela, né? Ela tinha esterilidade. Naquele contexto ela estava com a idade avançada, né? E a história era estéril, na verdade. A resposta era essa mesmo. Qual que é a resposta? Porque Sarai não podia gerar filhos por causa de sua esterilidade. E naquele contexto ela estava com idade avançada, né? Quais elementos suscitados que deixaram a casa de Abraão em uma situação insustentável? O que foi que deixou a casa de Abraão com muitos problemas? Discórdia, desarmonia. Amém. Amém. Olha o irmão Arnaldo ali. Para qual lição preciosa precisamos atentar? O que isso nos traz de lição? Esse caso de Abraão e Sara. Os homens de Deus têm o papel de mentores espirituais das suas casas, por isso não podem deixar governar em sabedoria. Amém. Aqui eis um papel muito interessante que os homens têm. Às vezes, os homens escutam muito as suas mulheres, e isso é dever do homem, e isso é um casal, escutar as mulheres, né? Só que tem situações, principalmente aqui na Bíblia, que o caso foi entre Deus e o homem, e o cabeça. A mulher, neste caso, não tinha como dar uma opinião e o homem deixar de escutar a voz de Deus para escutar a mulher. É casal, amém, amém, até certo ponto. Mas lembrando que o cabeça e a decisão final é o homem. Então, se o homem ouviu a voz de Deus, você vai ter que dar prioridade a quem é a voz de Deus, que é soberano, né? Ainda que a mulher chegue com um conselho parecendo até bom, mas se não está na direção de Deus e vai contra aquilo que Deus falou ao seu coração, então é descartado. É preferencial a voz sempre de Deus. Amém. Amém? Então, vamos estar aqui entrando na lição de hoje, né? Que é a lição 2. Glória a Deus. Vou partir para a introdução. A introdução vai estar dizendo assim: a história de Isaac e Rebeca parece uma infeliz repetição de Abraão e Sara. Por algumas vezes, Abraão não soube lidar com os sentimentos de sua esposa, cometendo erros pelos quais pagou um alto preço. Nesta lição, estudaremos a respeito da predileção de filhos pelo casal Isaac e Rebeca. Veremos
que quando isso acontece na família, os resultados são conflitos intermináveis que faz do lar um ambiente hostil para a criação de filhos. Obviamente, essa não é a vontade de Deus para a família cristã. Quando é que Deus vai fazer um projeto para uma família ela viver discórdia? Isso é projeto de Deus? Nunca é um projeto de Deus. Às vezes o que faz a nossa família virar uma guerra são as nossas atitudes mesmo. Às vezes a gente ora para uma família abençoada, Deus vai nos concede. Aí de repente nós mesmos começamos a desfazer daquela bênção de Deus com algumas atitudes. E essa escolha por filhos, por predileção de filhos, é um dos problemas que causa divisão na família. E realmente isso acontece muito. Você quer ver como é que causa a divisão? Uma coisa simples, um ato simples entre os filhos. Chega em casa um dia com um presente para um filho e não traga para o outro, para você ver. Dali em diante você vai ver que o semblante todo já vai entristecer, ele já vai criar um certo ódio do próprio irmão, sendo que aquilo não foi dele. Você mesmo que colocou uma atitude errônea. A prova disso você vai ver lá que a inveja que Caim teve de Abel, pelo sacrifício melhor que Abel fez, aí Caim não fez igual, ficou com inveja de Caim, né? De Abel, né? Por quê? Mas foi predileção de Deus? Não, porque também tem situações que os filhos agradam mais aos pais. É uma mão de duas vias. Às vezes tem filhos que agradam melhor o pai, e o pai dá uma atenção a mais. Então isso cabe o quê? Aí Deus falou para quem? Para Abel, faz igual também, que eu farei a mesma coisa contigo. Então o filho tem que ter essa sabedoria também, de entender, bom, eu vou ter que dar uma melhorada, então eu estou sendo um filho ruim, tenho que dar uma melhorada, eu tenho que ser pelo menos igual ao meu irmão. Certamente que o pai vai agir com sabedoria, mas a responsabilidade do pai, que já é o cabeça, que já é o genitor, ele não pode causar essa divisão, não pode vir esse erro da parte dele. Tem que saber agir com sabedoria. Amém? Amém. Vamos lá. Tópico 1, né? O plano de Deus para a família e sua presciência. O plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Está no subtópico 1. Isaac e Rebeca faziam parte de um plano maior de Deus. Ao conhecer Rebeca e tomá-la por esposa, Isaac não esperava o que viria pela frente. Quando ele descobre a esterilidade de Rebeca, a Bíblia diz que o patriarca orou ao Senhor para que a madre de sua esposa fosse aberta. Aqui nós vamos, antes de entrar na predileção, vai ter o contexto, né, do casamento de Isaac e Rebeca e tal. E aqui nós vemos que ele orou, né, para a esposa dele ter filhos. Ele esperava por um casamento abençoado, construir uma família, né, conforme ele conseguiu. Você vai ver no capítulo 24 de Gênesis. A mulher dele é Rebeca, né? E logicamente quando você se casa, você espera ter filhos. Só que ele não contava com o problema da esterilidade de Rebeca, da mulher. Aquilo já passou a ser um empecilho. Só que ao contrário de Abraão, nós vemos aqui que Isaac foi um homem sábio. O homem que direcionado por Deus e que preferiu fazer a vontade de Deus. Ao contraste de Abraão, Abraão fez o quê? Ouviu o conselho da esposa e se deitou com a serva dele. Aqui, Jacó foi justamente na contramão do seu pai. Ele foi falar com Deus, orar ao Senhor. Isso aqui nós aprendemos aqui. Casamento, por mais que tenha sido na direção de Deus, sempre vai ter problemas. Só que você não pode agir de maneira pessoal, de maneira carnal. Surgiu um problema, não tem como você resolver, vai procurar aquele que sabe tudo. Põe o joelho no chão. Aquele que você pediu o casamento é o mesmo que vai solucionar os problemas do casamento que Deus deu. Não vá agir na carne, na emoção. Vá partir para o joelho e orar, que Deus vai dar a resposta e a solução. Foi justamente o que Isaac fez. Quando apareceu o problema da esterilidade, ele tinha legalidade para fazer a mesma coisa que Abraão fez. Só que ele amava a esposa. E quando a gente ama, a gente não faz aquilo que desagrada ao próximo. Ele foi partir para a oração e preferiu esperar o tempo de Deus e a solução daquele problema, mas não agiu de forma contrária na segunda versão, conforme agiu o seu pai Abraão. Amém? Amém. Somente 20 anos depois dessa oração, é muita paciência, hein, gente? Com 60 anos de idade, Isaac recebe a notícia de que Rebeca estava grávida, conforme está em Gênesis 25, 26. Gente, isso aqui é um ato de amor muito grande. Você esperar de uma parceira, você sendo pai louco para ter filhos. Imagine que naquele tempo o homem era bem visto por ter muitos filhos. E você ter uma esposa do seu lado, e você louco para ser pai, e aquela mulher não tem capacidade de te dar filhos,
que você partir para o joelho, orar 20 anos pedindo a Deus que abra amado, que Deus dê um filho àquele homem ali, sendo que ele tinha outros meios legais, conforme eu já falei, e ele preferiu esperar, preferiu passar esses 20 anos no jejum, na oração, orando, até ver a glória de Deus aparecer na sua vida. Isso aqui é coisa de Deus, é um aprendizado grande para a gente. Às vezes tem uma esposa, um marido que tem algum problema, e você perde a paciência, não quer mais esperar, mas no fim Deus continue orando, e certamente chega o tempo certo. Se você orou e você tem fé, passa o tempo que passar. Deus pode fazer, Deus pode curar, libertar, Deus pode tirar aquele problema que você vê. Meu Deus, se meu marido não tivesse esse problema, seria tão bom, ou seria tão bom se minha esposa não tivesse esse problema. Bom, você vai descartar por isso? Se você ama, não, coloca nas mãos de Deus, que Deus vai fazer. Glória a Deus. Glória a Deus. Portanto, nada pode impedir o plano de Deus, pois quando Ele opera, seus desígnios se cumprem no tempo certo. Assim, no tempo perfeito de Deus, Rebeca gerou 2 meninos. Olha só, a bênção dupla. Ele orou por um filho, Deus deu em dobro, né? Deu 2. Só que aqui não esqueçamos que isso aqui já era um plano de Deus. Quando ele orou por um filho, ele queria ser pai, mas Deus já disse: não, você orou por um filho, mas eu tenho um propósito. Aqui o plano é meu, o plano era de Deus. Sempre devemos deixar na mão de Deus. Às vezes nós temos desejos, nós pedimos a Deus, mas sempre o que vai ser soberano é a vontade de Deus em nossas vidas. Amém? O propósito presciente de Deus. Lá no segundo subtópico. Deus sabia antecipadamente do futuro de Esaú e de Jacó. Ele sabia de antemão o que haveria de acontecer com os filhos gêmeos de Isaac e Rebeca. Isso independia das circunstâncias que envolvessem essa história. Por isso, o Senhor atendeu a oração de Isaac e Rebeca, concedeu filhos gêmeos. Olha aqui, Deus já sabia o propósito que ele queria para a vida de Rebeca e para a vida de Isaac. Quando ele orou, ele pediu a Deus os filhos, né? Só que Deus já tinha em mente, porque Deus é presciente, né? Presciente vem que ele sabe antes de tudo acontecer, Deus já sabia o plano dele. Isaac queria um filho, sim, mas Deus estava querendo mostrar um propósito na vida deles dois, de onde iria nascer 2 nações, e o menor iria dominar sobre o maior. Como é incrível, né? Porque antigamente seria a lógica contrária, o primogênito é quem tinha as bênçãos. E Deus mostrou que isso aqui não seria assim, que seria o menor que ia dominar sobre o maior. Aqui vem muito da quebra de orgulho, né? Porque às vezes, imagina aquele tempo, o primogênito, a moral que não tinha. Se você for olhar muito bem aí, Esaú, ele já não ia nos princípios de Deus, que a gente vai ver mais à frente. Ele já vivia desordenadamente. E aí, talvez ele pense: pô, eu sou primogênito mesmo, eu fazer as bênçãos são minhas mesmo, mas Deus não vê assim. Deus, no plano dele, ele vai cobrar daquilo que você faz. Talvez o cara pense: eu vou chegar e vou fazer acontecer, as bênçãos que meu pai vai ser para mim mesmo. Só que primeiramente o plano não é do homem, o plano é de Deus. É de Deus. Isso daí ele não sabia, que andar em desobediência com Deus, você nunca vai ter lucro, nunca vai ter vantagem. Amém? Amém. Entretanto, conforme as circunstâncias se desenvolviam, alguns meses depois, os gêmeos já lutavam entre si no ventre da esposa de Isaac. No caso dos gêmeos Esaú e Jacó, Deus sabia que, criados como agentes livres, eles seriam rivais. Aqui estamos abordando a presciência de Deus, um atributo divino que indica o pré-conhecimento de todas as coisas. Devemos ressaltar que esse atributo não é causativo, isto é, ele não implica determinismo na vida do ser humano. Aqui é interessante, a presciência de Deus. Deus já sabia que os irmãos iam ser rivais desde antes, porque já foi predito a própria Rebeca quando ela orou, porque ela sentia aquelas coisas, aqueles incômodos dos dois lutando dentro. E Deus respondeu que eles iam ser 2 nações rivais, que uma ia dominar sobre a outra. Aí nós podemos dizer: sim, então Deus já determinou que eles vão ser rivais. Pode ser então, já que é determinado, que alguém já nasça para sofrer, alguém já nasça para ser bandido. Não. Aqui está dizendo que das circunstâncias Deus não interfere. Ele até tem a presciência de saber quem a pessoa já vai ser, mas ele não vai interferir na circunstância, no modo de viver seu. A escolha é sua. Então, nesse caso, Esaú e Jacó poderiam mudar a história? Poderia, porque é livre-arbítrio. Portanto, Deus já sabia que não ia ser assim, que eles iam ser rivais.
Então Deus não determina que ninguém já nasça para o sofrimento e para a morte. Não é uma determinação já presciente de Deus. Ele tem a presciência daquilo que você já vai ser durante toda a vida. Ele já sabe de todas as coisas, mas ele não determina que você nasça para o sofrimento. Ficou claro aqui? Alguém? Amém? Contudo, o Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa. Muitas vezes não compreendemos, mas sabemos que a vontade dele é perfeita. Está em Romanos 12, 2. O processo da vida, né? Às vezes a gente, que nem Esaú, pensou que ele ia ser o primogênito, que ele ia ter as bênçãos, só que ele não imaginava que o plano de Deus era superior ao dele e ao de todos. Jacó talvez pensaria que seria o quê? O menorzinho da casa, o desprezado, mas Deus tinha um plano maior na vida dele. E quantas vezes é assim? Nós pensamos num futuro belo para nós, de repente não é justamente aquilo que nós queríamos. Por quê? Porque Deus conhece os nossos corações. Imagina você ter um plano de hoje em dia de você ser um grande empresário ou de você ser sei lá, alguém muito famoso. Mas Deus conheceu o seu coração, que se você for aquilo dali na frente, você vai ser uma pessoa muito orgulhosa. Você vai ser uma pessoa que não vai ligar mais para as coisas de Deus, vai criar orgulho. Então Deus já vai lhe abatendo no final, já vai melhor tu ir por aqui e você estar comigo do que eu te dar isso se você me abandonar. E já aquele pequeno ali fica na frustração, meu Deus, eu não sou nada, eu não sou ninguém. De repente Deus fala, meu filho, eu vou te exaltar, vou te fazer uma pessoa grande, porque tu foi humilde. Então os planos de Deus vai contra aquilo que nós pensamos. O plano de Deus sempre é maior do que os nossos. Então nós temos que ter cuidado dos nossos orgulhos. Isso aqui vai muito, isso aqui ficou muito na tecla na questão do orgulho. De nós não termos orgulho dentro do coração. De nós escolher ouvir a Deus, ter atenção daquilo que Deus quer para nós. E a Rebeca sabia de quem era o plano de Deus. Mas na frente nós vamos saber aqui o porquê dessas coisas. Amém? O importante é esperar a vontade de Deus. Esperar a vontade de Deus. Perfeita. A vontade de Deus é perfeita. Amém? Vamos lá. O segundo conflito familiar. Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar, pastor? Se tiver alguma coisa para acrescentar, alguma pergunta? Sim, pode falar. Depois? Bênção de Deus. Amém. É importante ressaltar, né, sobre isso daqui, que sobre esse propósito os dois já sabiam, hein? Na oração lá, Deus já tinha falado a Rebeca que o menor ia dominar sobre o maior. E mesmo Isaac sabendo, ele preferiu não dizer negligenciar o mandado de Deus. Que a bênção era para quem? Era para Jacó. E ele já sabia, a Rebeca sabia. Mas só que eles não entraram no acordo, não fizeram aquilo que era para ser feito. Pela predileção, Jacó preferiu ouvir o coração dele. E não a voz de Deus, foi onde aconteceu todo o problema. A esterilidade de Rebeca. Na antiguidade, uma mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada. Por serem impedidas de procriar, mulheres inférteis eram consideradas inferiores, a ponto de, num casamento, os maridos terem o direito de repudiá-la. Foi como nós já falamos ali de Abraão, né? De Abraão, e ouviu a voz de Sara, que não foi uma ilegalidade, era uma lei da época, né? Que ele poderia escolher outra mulher para si se a sua esposa não desse filho, né? E naquele tempo, ali Jesus bateu muito nessa tecla, né? Em relação a traição, a adultério, né? Que os homens casavam com as mulheres, e por ela ter algum defeito, eles já tinham aquela desculpa já de desprezar a mulher, né? E principalmente mais se fosse estéril. Aí que eles tinham mais o direito ainda de desprezar aquela mulher e escolher outra para ele, né? Quando não matava. Quando não matava. Então. Tem uma parte da Bíblia, pastor, se puder me ajudar, tem uma parte da Bíblia que os fariseus vão questionar Jesus a respeito do adultério, da legalidade que Moisés deu do divórcio. E aí Jesus fala assim, por conta do coração duro do homem, porque existia a possibilidade de você se pedir um divórcio ou casar com outra mulher, caso somente se ela morresse. E aí tinha isso, por causa do coração do homem, ele poderia matar a mulher e falar, minha esposa morreu, agora eu vou precisar casar com outra mulher. Então tinha muito essa legalidade no meio deles, né? E isso aí, na época lá, era um problema para os homens de Deus, né?
Na verdade, imagina você viver num lugar que os lugares que eles viviam eram lugares pagãos, né? Só que eles tinham o quê? O mandato de Deus dentro de si, ele tinha que ir contra a lei daquele lugar. Só que muitas vezes se utilizavam dessa lei, dessa localidade, indo justamente contra o propósito de Deus. E no caso deles, esse casal, eles já tinham todo mundo fazia. O que todo mundo fazia. Isso vai entender. Ela trouxe para casa um bem comum, todo mundo fazia. Então ela não estava, eu via pelos outros, pela comunidade, vamos dizer assim, não estava errado. Porém, tinha uma promessa. Tinha que esperar a boa, perfeita e agradável, perfeita vontade. E isso nos dias de hoje vai muito. Você imagina se alguém tem um casamento debaixo da ordenança de Deus e não tem filhos. E a pessoa vai orar a Deus pedir filhos. Eu creio que muito isso aí rouba a fé da gente, no sentido de você tomar uma atitude secundária. Suponhamos, não tem filho, então vamos para a barriga de aluguel, que alguns têm hoje em dia, né? Que prefere a barriga de aluguel. E isso tira muito da fé que você tem em Deus. Por que não preferir esperar em Deus, orar a Deus, que nem fez Isaac? Não, vou orar a Deus, eu sei que Deus é muito mais para fazer milagre. Então isso vê que muitas pessoas a gente perde a fé, o sentido do que é fé. Ou se minha mulher é estéril, então não tem mais o que fazer. Ou seja, você está dizendo que Deus não é poderoso para abrir a mata da sua esposa. Então a gente tem que aprender sobre isso. Às vezes você quer algo que você vê impossível, aí você fala, não tem jeito, você se conforma. Você está dizendo que Deus não é poderoso para fazer. Isaac nos dá essa lição aqui, que ele orou, insistiu, ele creu que Deus foi milagroso para fazer. E nos dias de hoje também. Amém? No caso de Isaac, ao perceber que Rebeca não podia dar-lhes filhos, orou ao Senhor para que a esterilidade de Rebeca fosse desfeita e ela pudesse gerar. Como vimos, Deus ouviu o clamor de Isaac ao clamor. Isso aqui vai falar muito da paciência, né? Porque foi 20 anos que ele esperou. 20 anos, né? Você vai lá em Salmos 40, né? Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ou seja, Deus ouve as nossas orações. Ele só quer que nós sejamos perseverantes, que nós não desviemos do foco. Às vezes a gente ora, e de repente chega no final, suponhamos que Isaac orou 19 anos. Aí quando estava faltando um ano para ele conseguir a bênção, ele vai falar, rapaz, não vai dar certo mais não, ele vai desistir. Ele não esperou com paciência no Senhor. Esperar com paciência até o cumprimento e a resposta de Deus. Amém? Então entra também aqui uma questão do estudo do mundo. Porque você vai ver que a pessoa que ela não está com a fé firmada em Deus, ela diz assim, minha esposa ela tem um problema, a qual seja ele, que seja esterilidade, que seja algum problema na família, às vezes a esposa quer que o esposo seja mais carinhoso, mais atencioso, porque às vezes ele não é essa pessoa. E o mundo lá fora diz assim, eu vou arrumar uma mulher diferente, eu vou arrumar um marido diferente, que me dê um valor, que me dê carinho, em vez de fazer o quê? Orar a Deus para que Deus mude a natureza da pessoa. Né? Porque Deus tem o poder de mudar a natureza da pessoa, Deus tem o poder de forjar o caráter da pessoa. Então, você vê que às vezes a falta de fé, porque as pessoas preferem estar em pecado para tentar se melhorar, e na verdade é uma profundeza, porque melhora o desejo da carne, mas não melhora a vida espiritual, do que orar a Deus e buscar a direção de Deus e para Deus fazer a transformação, porque quem faz é Deus a transformação. Então E olha só que interessante que o pastor acabou de falar. Ontem eu estava conversando com uma serva de Deus, mulher de Deus. Ela nunca foi crente, né? Hoje ela é fácil. Né? O marido dela sempre foi. E ele tinha um problema muito grande no início da conversão dele, porque quando ele ia para a igreja, ela ia nos forró da vida. E ela falava que muitas vezes ela gritava lá naquele jeitão dela, e muitas vezes ele saía de casa e ia lá falar com ela, como chega, né? Vamos para casa, aí ela vinha e tal. Mas ela sempre foi contrária a isso. E olha só, irmãos, ele sempre foi temente a Deus. E ele ouviu o pastor dele na época falando assim, rapaz, larga essa mulher. Olha aí, larga essa mulher. E escolhe uma das meninas que tem aqui no plano do homem, né? No círculo de oração. Olha só, tá vendo, tem mulher aqui solteira que está na presença de Deus. E ele falava, não, Deus vai mudar, Deus vai mudar. E aí ela finalizou dizendo assim, Deus nunca destrói uma família a construir outra. É forte. É isso aí. É a perseverança, é você não mudar o foco. As circunstâncias, às vezes, ela vem ao contrário, para mostrar para você desistir. Não vai dar. Assim você tem foco e fé, Deus honra a fé. Deus honra a fé.
Não tem como Deus olhar para uma pessoa, para um filho dele e ali de joelho, clamando de todo o coração, e Deus deixar aquela pessoa sofrer o resto da vida. Não tem como. Deus é Pai, né? Deus é bom. Não rejeita, jamais. Pois é, Deus ouviu o clamor de Isaac. Então isso aí nos estimula a nós não baixarmos a cabeça para os problemas. Nos estimula a quando a gente tem um problema, nós ver exemplo na Bíblia, né? E que Deus é Pai, Deus é poderoso para fazer muito mais do que imaginamos e não desistirmos. Continuar a perseverar até nós recebermos o milagre de Deus. Segundo subtópico, o conflito que os filhos lutavam no ventre dela. Naquele tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos herdeiros era importante para a família. Alguém lê no Salmo 127, 3 ao 5, por gentileza? Naquele tempo, Salmo 127, versículo 3 ao 5. Naquele tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos herdeiros era importante para as famílias. Do 3 ao 5. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do vento, o seu galardão, como flecha na mão do valente. Assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado é o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falaram com os seus inimigos à porta. Olha a bênção que eram os filhos naquele tempo. Filho é importante? É, muito importante. Naquele tempo, eles subestimavam mesmo os filhos. Já aquele homem que tem filhos, ele é um cara abençoado. Era olhado como um homem abençoado, bem-aventurado. E tinha as casas cheias de filhos, né? Então isso aí era considerada herança, né? A herança do Senhor. E é ainda, né? É a herança do Senhor. E normalmente, para o nosso tempo de hoje, herança é o bens materiais, aqui eram os filhos. Recentemente a pai da minha patroa veio a falecer. E a gente não tem noção do que é ter dinheiro, meus irmãos. A gente não tem noção do que é ter dinheiro. Agora está começando. Agora vem o pós-morte dele, que é a distribuição de heranças. E ele foi casado durante muito tempo, a mulher morreu e ele se casou com uma outra mulher. E aí já viu. Aí o negócio aí já viu. Esses dias a minha chefe falando assim, essa menina aqui nasceu no berço de ouro, porque ela não vai precisar fazer mais nada, só com a herança. Então, a herança do Senhor aqui naquele tempo é como se nós pegássemos isso. Uma pessoa muito rica, e aí ele tem um filho, e o filho é essa herança do Senhor, essa riqueza que Deus deu para a família. Até porque a herança que eles estavam no material hoje em dia, naquele tempo não era assim. A herança eram os filhos que sustentavam os pais, né? Exatamente. Então, porque ter muitos filhos, eram os filhos que passariam depois da velhice dos pais, que iam sustentar, né? Os pais. Então era muito importante ter filho. Agora imagine Isaac olhando para todo mundo com filho e ele sem nada. Pô, não tem uma herança. Que nem Abraão, eu estou cheio de bens materiais, mas vai deixar para quem? A herança para quem? Para que herdeiro? Não tinha filho para quem deixar a herança. Naquele tempo, eles tinham que ter primeiro um filho, né? De sexo masculino. Não tem. Não, tem que ser Sim. sexo masculino. Porque naquele tempo era o tempo da hierarquia, né? Sim. Passava do pai para o filho. Por isso que há essa herança. A herança de filhos, né? Filhos. Sexo masculino. Para que quando o pai falecesse, ele tomasse Comandasse, né? Isso. Era isso mesmo. Por isso, Abraão e Sara precipitaram-se na promessa de Deus com uma substituta, a serva Agar, para gerar o filho desejado, e pagaram um preço alto. Olha aí, é o que a gente vem falar, que você fugiu do propósito de Deus. Deus falou com quem? Com Abraão. Então Abraão tinha que guardar no seu coração, independente do que a mulher lhe falasse. Se não era da parte de Deus, ele tinha que continuar com aquilo que Deus colocou no seu coração. Porque a atitude errada dele trouxe muitos problemas para dentro do lar. Todo problema começa dentro do lar. E como Deus já tinha a promessa de fazer nação, quando começou o problema dentro da família, consequentemente havia problema no meio da nação. Viraram a nação rival.
Que a nação começou o quê? Dentro da família, que foram os 2 irmãos. Desses 2 irmãos já nasceu o quê? 2 nações. Então o problema começa da atitude errada dentro da família e se expande. Ele se expande. Então tem que tomar muito cuidado com as decisões dentro do lar para que não possa trazer problemas que às vezes não existem. Tem problemas que não existem e às vezes nós criamos. Uma palavra fora do tempo. Às vezes tem situação que você tem que calar, você vai e fala. Tudo isso aí somos nós, pelas nossas atitudes, pela carne que muitas vezes fala alto, que nós trazemos problemas que poderiam ser evitados. Amém? Amém. Diferentemente de seu pai, olha aqui a diferença. Isaac buscou a ajuda do alto para superar o problema da esterilidade de Rebeca. Entretanto, uma vez grávida, para a felicidade do casal, Rebeca começou a afligir-se por causa de um movimento excessivo dentro do seu ventre. A esposa de Isaac orou ao Senhor a respeito da questão e ouviu de Deus que havia 2 povos no seu ventre e o menor dominaria sobre o maior. Aqui está a causa, o plano de Deus. O plano de Deus. Deus aqui falou, olha, o menor vai dominar sobre o maior. Na oração que Rebeca fez, observe que vai dizer que Deus ouviu a questão. Ou seja, independente do que seja a questão, quando você fala de Deus, fala para Deus, Ele vai escutar a sua pergunta, a sua oração. Muitas vezes não vai ser o que você espera. Porque o que foi que Rebeca esperou? Você acha que Rebeca esperou uma voz aqui dizer que ia nascer 2 nações e que eles iam ser rivais? Muitas vezes a nossa oração, a resposta que Deus vai nos dar, não é aquilo que nós queremos. Não é aquilo que nós esperamos. Portanto, é a vontade de Deus. E se é a vontade de Deus, ela vai ser boa. Ainda que não seja aquilo que você quer. Porque aquilo que você quer para agora pode refletir algo mal no seu futuro. E Deus já conhece o agora e o depois. Então Deus já fez do modo que era o projeto dele, para que fosse preenchido aquele presente e também fosse alcançado no futuro. Deus faz a obra completa. Deus não faz só para agora. Deus faz para sempre. Deus faz com um propósito maior do que o homem. O homem está lá em Isaías 55, né? Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Então os planos de Deus são sempre melhores e maiores do que os nossos. Amém? Amém. O favoritismo do casal pelos filhos. Aqui agora começa o problema, né? Daqui Deus já falou, né, como seria esses 2 filhos, né, que um ia ser rival, que aqui foi onde começaram o conflito, né, que o menor ia dominar sobre o maior, e de agora por diante começou a entrar no processo aqui essa rivalidade, né, que começou pela predileção dos filhos. Isaac, né, gostava mais de seu filho Esaú, que nem o irmão já falou, que era um varão de caça, um varão habilidoso, né? Era um varão formoso do que a Bíblia descreve, que ele era peludo, né? Vermelhado, ou seja, aquela pessoa de presença, né? Já, coitadinho do Jacó, aquele homem simples, né? Quando a Bíblia fala homem simples, é um homem comum, que não tem lá tanta aparência e tal, mas em compensação ele era astuto. Vamos à frente. Em termos de personalidade e de temperamento, Esaú e Jacó cresceram como pessoas diferentes. Em Gênesis 25, do 25 ao 28, Deus revela a Rebeca a diferença entre os gêmeos. Vamos ver aqui, né? Então, alguém que está aqui na lição mesmo? 25 ao 28. Aqui está. Quem puder ler, pode ler. Não vou ler. Isaí, o primeiro, ruivo e todo com uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando os gerou. Olha. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava mais a Jacó. Está vendo aí? Isso daí foi de onde começou, né, todo o conflito, pela preferência. Pela preferência. Você vê, logicamente, que
Isaac olhou para Esaú, quando nasce um filho, aquele filho formoso, meu filho bonitão, vai crescendo, vai se desenvolvendo. Aí que nem você falou, né, meu filho bonitão aqui, inteligente, aquele homem todo formoso. Aí começou a ganhar o coração, né, de Isaac. Só que aí, ao contrário disso, Rebeca sabia de quem era o plano de Deus. Ela já tinha tido a resposta. Então Rebeca amava mais quem? A Jacó. Jacó era por um lado, era homem simples, né? Não era tão aparente assim que nem forma que Esaú era, né? E Esaú era aquele homem de caça, né? Um homem habilidoso, que tinha maestria na caça. Logo mostra-se que que Isaac aparentou mais para esse lado, né? Pois não, pode falar. Normalmente o ser humano ele tem tendência a torcer pelo mais fraco. Geralmente é. Geralmente é. Eu não sei se é um defeito ou qualidade, mas eu geralmente sou assim. Porque, por exemplo, se você pega, vou citar um exemplo aqui, sei lá, um jogo, por exemplo. Você vai ter dó daquele time, poxa, o time está perdendo de 5-0, você fala, caramba, rapaz, você já começa a ficar com dó. Assim acontece também no nosso dia a dia, né? O chefe que maltrata o cara que trabalha na faxina, então a gente já tem aquela. E aqui aconteceu também, né? E aqui foi isso aí. E a prova do conflito já foi 10 do ventre, né? Que Esaú saiu, mas já veio o quê? Pegado lá no calcanhar dele. Ou seja, aí já teria um conflito. É como que diz, eu vou estar te perseguindo. E um vacilo teu, eu passo à frente. E temos isso hoje em dia, né? Pessoas que vivem no seu calcanhar. Quando se fala no calcanhar, quer dizer que pessoa que está ali só rabeiramente, que está ali só observando, vacilou, perseguindo. Olha, alguém foi tal, a polícia não corre atrás do bandido. Quando você está no calcanhar do bandido, pega, mas não pega. Aqui, de um modo, não era logo a luta corporal de guerra, mas já era uma luta tipo intelectual, de interesses. Já era uma luta de interesses. Você vai ter prova disso quando Jacó quis passar à frente, né? Que pediu a troca da primogenitura, né? Para você ver que Isaac era astuto. Isaac não, o Jacó. Quando ele saiu pegar por calcanhar, ele estava dizendo: se tu vacilou, e foi justamente o que aconteceu. Também que quando Jacó, quem saiu primeiro foi o Esaú. Dá a entender também que Jacó falou assim: não, é minha vez, né? Então, como se ele estivesse puxando o pé, falou: não, peraí, puxando para trás. Dá a entender isso também. Na verdade, a gente sabendo a visão da promessa, era uma promessa de Deus que teve o menor, ele ia reinar. Então, assim, a geração do ventre, a saída do ventre, não era algo de escolha de Jacó, era algo que foi projetado por Deus. Então, o fato de ser agarrado no calcanhar já era o fato da promessa de Deus. Já era Deus impulsando, já era uma promessa. Já foi um sinal de dizer o que ia acontecer, né? Exatamente, foi um sinal. Se fosse algo que eles nascessem do governo que não tivesse nenhum princípio da promessa de Deus, se fosse algo que já fosse criado depois que ele tomasse, depois que ele viesse ter conhecimento das coisas, então seria algo, às vezes, impulsado dentro do coração do próprio homem. Mas não, você vê que quando Jacó não era nada, já havia uma promessa dando iniciativa. Aquilo que Deus já tinha projetado para ele. Para você ver aqui como as coisas é tão de Deus que os gêmeos, né? Filhos gêmeos. Como é que pode ter preferência? Geralmente filhos gêmeos é quase idêntico, dessa vez saiu diferente, já para mostrar o plano de Deus mesmo. E geralmente é o mesmo gosto que os irmãos gêmeos têm, roupa, geralmente é assim. A aparência é a mesma coisa, e Deus já mostrou aqui a diferença, mas olha, não vai ser como o homem quer. É o plano de Deus mesmo que vai ser soberano aqui. Foi desse jeito, porque geralmente os irmãos não, a imagem dos irmãos gêmeos é quase a mesma genética. Não sei se a genética vai como é gênese, né? Entendeu? É o mesmo cromossomo, não sei já não ser o campo da ciência, isso aí parecer uma máquina, o mesmo afeto ali, né? Mas não, já começou lutando 10 no embrião dentro do ventre. Já para dizer que essas duas nações, realmente, o plano de Deus era fazer duas nações que seriam rivais. Amém? Vamos lá? Deus revela a Rebeca a diferença entre os gêmeos. O menor, que era Jacó, teria uma descendência forte, e o maior, o mais velho, e por isso primogênito Esaú, serviria ao menor. No capítulo 27, já idoso e cego, Isaac achava
que logo morreria. Por isso preocupava-se em abençoar a Esaú com a bênção patriarcal do direito da primogenitura, alicerçado nos padrões legais do direito daquele tempo. Dedicava-se a Esaú, pois este o satisfazia com o prazer das caças que levava para o patriarca. Olha, isso aqui também é interessante. Isso aqui é interessante. Às vezes o filho ali para conseguir alguma coisa, tal. Aí o pai se ilude por aquilo dali, porque ele sabia que a bênção já não era para ser de Esaú, era para ser do menor, mas quem era que agradava ele com os gostos particulares dele era Esaú. Aí falou, rapaz, é meu primogênito, é quem faz os meus gostos, então eu vou abençoar eles. Não ligava para o outro menor, sabendo que as bênçãos estariam em cima daquele menor. Desculpe. Mas por que Esaú lhe agradava, fazia seus gostos, fazia uma comida boa? Ele falou, esse meu filho aqui, eu vou abençoar ele. Ele quis passar por cima do plano de Deus. Só que aí não contaram com a astúcia de Rebeca, né? Entretanto, sabendo que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo, Rebeca favorecia Jacó. Essa predileção praticada pelos pais de Esaú e Jacó produziria um grande conflito. Aqui faltou sabedoria dos pais. Aqui é onde começou a falta de sabedoria dos pais. Porque se os dois já tinham a resposta de Deus, já sabiam o que ia acontecer, por que eles deram uma negligência? Por que não chegaram, não conversaram e falaram do plano de Deus? Não chegavam lá, quando tem um problema dentro de casa, quando tem algo a resolver, chama todo mundo, senta e resolve. Olha, vai ser assim, 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 assim. Mas não, ficou cada um no seu canto, cada qual com o seu plano separado, para ver, tipo, uma competição, para ver quem chegava na frente primeiro. Houve uma competição dentro da família, sendo que cada um, Jacó fez um plano, Jacó não, é Isaac, que me atrapalha direto. Teve um plano de abençoar Esaú, porque era primogênito e agradava a ele. Rebeca sabia que Jacó tinha um plano de Deus, aí ficou no quieto e tentou passar por cima, mas não chegaram para conversar. Olha, meu marido, nós sabemos que o plano de Deus é sobre o menor. Vamos lá, se nós não podemos fazer isso, ir contra a vontade de Deus. Não chamou e não resolveu a questão. Entrou uma competição aí, que não tinha necessidade de entrar, sendo que já sabia a vontade de Deus. Então, às vezes, o casal sabe a vontade de Deus, sabe o que tem que proceder, sabe quem é o filho que está errado, e pode chegar lá e repreender, mas às vezes prefere passar a mão e vai deixando o problema crescer, aquele filho se cria rebelde. Então tem que ter sabedoria na hora de conversar e resolver os problemas familiares para que ele não se agrave, para que ele não fique maior. E na frente não tem como você resolver mais. Hoje eu vejo muitos problemas familiares pela criação de filhos. A criação da minha família mesmo não teve muitos problemas familiares. Teve essa questão de favorecimento de filho. Como é que um filho errado faz algo errado? Aquele filho anda ali tirando a paz do outro irmão, e o pai vai e favorece aquele que justamente estava tirando a paz do irmão. Será que esse menino não vai se criar rebelde achando que é dono do mundo? E foi o que aconteceu. Se cria ignorante, se respeitava todo mundo, porque tinha que a proteção do pai. Arrumava um problema na rua, em casa, chegava em casa, o pai passava a mão, só que não sabia o grande mal que está fazendo ao filho. Porque quando chegar na frente, sempre vai ter alguém que não vai ter dó nem piedade, né? Por isso nós clamamos a Deus, que Deus tenha misericórdia para que esses filhos não entrem para esses caminhos da rebeldia, e nem os pais entrem no favorecimento. Que saiba repreender seus filhos quando errar, e que saiba conversar com a sua esposa, né? Que às vezes tem esposa que esconde problema de filho também. O filho faz alguma coisa errada para o pai não chegar a castigar, por às vezes o pai ser mais severo. Dizer, não vamos contar, não faça mais, vamos deixar sem o seu pai saber o que é errado. Tem que estar sempre a par, a família toda tem que estar a par dos problemas para que todos resolvam juntos. Porque senão vai haver segredo no meio da família. Não pode haver segredo no meio de família. Então é conflitos que você traz às vezes para dentro do lar que não tem necessidade. Coisas que podem ser evitadas. Tá bem? Vamos agora ao terceiro? Terceiro subtópico. Está muito rápido, né? Terceiro tópico, né? Terceiro tópico. O problema da predileção por filhos na família. Se vocês quiserem dar um parecer, pode. Fique à vontade, né? Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Perguntar, pastor daqui. O problema da predileção por filhos na família. Esaú
filho predileto de Isaac. Isaac demonstrou fraqueza, olha aí, ao receber o agrado de Esaú, que lhe trazia a carne de caça do campo, ignorando dessa forma a profecia divina de Gênesis 25, 23. Com força dos padrões sociais da época, o primogênito tinha a primazia, ou seja, a preferência no futuro da família. Olha aí, Isaac ignorou a profecia de Deus. Foi basicamente o que a gente já falou, abrangeu sobre isso tudo aqui, né? Ele ignorou, mas ele foi conforme a lei daquele tempo, né? Que era o primogênito que tinha a primazia, né? Que tinha a preferência, e ele preferiu fazer conforme a lei do que fazer a profecia de Deus, né? Basicamente aqui ele tentou impedir a profecia de Deus, mas só que operando Deus quem impedirá, né? A vontade de Deus ninguém impede, nem mesmo aquele que está no meio da profecia, que às vezes aquele que recebeu a profecia ele mesmo procura atrapalhar com as nossas atitudes. Abraão usava nas atitudes erradas, mas só que Deus sempre controla a situação e a vontade dele sempre prevalece. Por isso, Isaac pensava que deveria ministrar a bênção patriarcal, o direito de primogenitura a Esaú, o mais velho. Entretanto, ele não compreendeu o propósito de Deus para seus filhos. Isaac não percebeu que havia algo superior em relação aos dois filhos e que o Senhor agiria para que nenhum dos dois filhos se sentissem prejudicados. Olha aí o plano de Deus. Isaac não entendeu o plano de Deus. Isaac achou que ele fazendo seria o certo. Não, é como você cuidar do futuro do filho. Quantas vezes você quer, vamos colocar um exemplo bem simples. Às vezes você quer que seu filho seja médico, mas seu filho quer ser o quê? Um jogador de futebol. Aí você vai falar, não, você vai ter que estudar, você às vezes força até seu filho estudar medicina, para que fazer o seu gosto, fazer a sua vontade. Talvez um dia você não tenha a possibilidade de ser médico, era algo que você queria, mas você quer ver você no seu filho. Você fala, não, você vai ser médico, porque eu não tenho oportunidade, eu quero que meu filho seja médico. É bênção? É, mas só que o seu filho quer ser jogador de futebol e tem a oportunidade. Às vezes nós queremos cortar o futuro dos nossos filhos. Talvez já era o plano que Deus tenha para a vida dele, é onde Deus vai abençoar ele e conhece o futuro, e nós queremos que ele seja um médico. E às vezes ele sendo médico não seria tão bem sucedido como um jogador de futebol, porque às vezes os pais acham que sabem o que é melhor para os filhos, e nem sempre sabem. Às vezes o plano de Deus na vida dos filhos vai estar superior àquilo que os pais pensam, vai estar muito mais além. Então nós temos que ter sabedoria para saber qual é o propósito de Deus na vida de cada um, para que você não possa interferir no agir de Deus na vida dos seus próprios filhos. Aqui basicamente Isaac quase que atrapalhou, né, a ação de Deus, escolhendo a bênção, sabendo que Deus já tinha escolhido para quem direcionar, e ele foi e passou na frente e quis abençoar ao próprio Esaú, sendo que não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era que os dois ficassem bem mais na frente, né? Porque se aquilo acontecesse naquele momento, talvez seria maior o problema. Se a vontade de Isaac prevalece ali, o problema poderia ser maior, né? Poderia ter um conflito pesado dentro de casa, Jacó não seria transformado, se tornaria sempre um enganador, e o problema estaria grande dentro de casa. Estaria uma família sem moral, uma família cheia de problemas, uma família que não tinha padrão de Deus. Como é que tem uma família dentro de casa com uma pessoa que ele é enrolado, que ele é enganador? Que já pode enganador, trapaceiro. Se não acontece esse plano de Deus, não teria acontecido a transformação de Jacó. Então tem que tomar muito cuidado com as escolhas. E também o sentido, né? Esse sentido também, às vezes, os pais nesse sentido, eles estão com algo que não era a vontade de Deus, né? Sim. Pular etapas, sim. Com certeza. Essa questão dele tem muito, né? Que a gente fala sobre, inclusive na palestra dos jovens, né? A gente falar dos pais, muitas vezes o prazer do pai é ser que o filho seja namorador. Às vezes não quer nem formar o caráter do filho de ser um homem trabalhador, de ser um homem. Primeiro meu filho vai estudar, se formar, vai primeiro ter uma estrutura, para depois você começar a namorar, construir uma família e tal. Às vezes o pai já quer ver o filho já
Quando o filho chega dentro de casa falando o que fez aí fora, ó, isso aí é meu filho, é isso e aquilo, e você tem que ter sabedoria para ensinar seu filho. Você não vai devagar, deixa que o casamento é algo sério, é coisa de Deus, então você tem que primeiro se estruturar, ser uma pessoa que tem uma vida financeira sustentável, para você poder dar um padrão de vida à sua família, para depois você pensar em namorar. Hoje em dia, infelizmente, estamos para isso, né? Os pais já querem incentivar os filhos a ser O pai está precisando da casa, ele tem que governar a sua casa. governar a Então, casa. governar é você governar. Você tem uma autoridade, você tem um poder de você governar. Você não pode ceder o governo para alguém. Então, assim, ainda que o filho não queira, às vezes quem tem filho que às vezes ele quer insistir em uma coisa que o pai não concorda, então tem pai que acaba acontecendo em setembro. É verdade. Mas se está dentro da minha casa, está comendo do meu prato. É isso mesmo. E Deus me colocou eu como governo da casa, eu não tenho que ceder. Ele vai ter que obedecer. Ele vai ter que seguir. Mas está sendo um governo para o filho. Porque o filho não gostou, porque o filho não aceitou a forma que eu corrigiu, a forma que eu quero que ele faça, eu vou deixar isso para lá, eu deixo ele seguir da forma que ele quer. Meu filho, eu gosto, eu amo, mas não é dessa forma. Se eu amo, eu tenho que corrigir. Eu costumo aprender com meu pai que o filho, a gente não pede. O filho, o pai se dá uma ordem. É verdade. Né? Eu aprendi a fazer com meu pai, eu criei o Fábio dessa forma. Fábio, faz isso. Pai, eu não posso agora. Eu não quero que você pode. Não, você vai ter que fazer agora. Então, às vezes a gente passou o Fábio em casa e falava assim, Fábio, desliga a televisão, vai dormir. Não, pai, agora daqui a pouco. Eu não estou perguntando se você vai ficar mais tarde. Eu estou dizendo para você que é agora. Você vai desligar agora e vai deitar agora. É uma ordem. Por quê? Porque o governo da casa é meu. Deus me deu para mim, seu pai. Então, se o governo está na minha mão, eu tenho que governar. E o filho, por inteligente, e ouvir na voz de Deus, ele obedeceria. E não é pedido, é ordem. É isso aí. Então, o governo é autoridade. Tem que ter autoridade. Né? E justamente sobre esse governo e essa ordem seria o que, justamente essa autoridade que era que Isaac teria que ter tido. Porque ele já sabia da vontade de Deus, ele preferiu amolecer, fazer a vontade dele. Ele não ouviu a voz de Deus, que era uma profecia de Deus. Então ele preferiu fazer o contrário, fazer aquilo que agradava a ele. Então, essa questão de ordem, principalmente quando é o pai, no caso o homem, dá uma ordem ao filho, quanto mais uma ordem de Deus para você negligenciar. Se Deus deu uma ordem, você tem que fazer, você tem que cumprir. E ele não, ele tentou fazer um jeitinho ali e ainda passar na frente de Deus. Então ele foi bem negligente, ele foi muito, teve muita falta de sabedoria, né, nesse caso. Amém. Seguindo, né? Por isso, Isaac pensava que deveria ministrar a bênção patriarcal, né? Eu acho que eu reparei aqui no segundo subtópico, né? Segundo subtópico, Jacó, o filho predileto de Rebeca. Aqui foi a predileção de Isaac por Esaú, no primeiro subtópico, né? Porque ele fazia a vontade dele e tal, e ele quis usar o direito de primogenitura para abençoar a seu filho predileto Esaú. Em contrapartida, né, Jacó, o filho predileto de Rebeca. Percebendo que a bênção patriarcal poderia ser conferida a Esaú, o filho mais velho, Rebeca resolveu interferir na ordem dos fatos e sem consultar a Deus, antecipou a bênção patriarcal para o mais novo. Embora soubesse que a bênção pertencia a Jacó, conforme Deus havia revelado anteriormente, Rebeca colocou-se acima do plano divino e interferiu nos acontecimentos com uma atitude mentirosa. Olha o perigo aí, olha a falta de sabedoria da mulher. Deus havia falado para ela, a Rebeca, que a bênção patriarcal seria de Jacó, o menor. Então, se Deus falou, Deus se responsabiliza. No momento em que ela viu ameaçada essa possibilidade, ela tentou fazer da sua maneira, da sua forma. Parecia que ela estava com medo, né? Deus falou que a bênção ia ser para Jacó, e agora eu estou vendo que já não vai ser assim. Ela duvidou praticamente. Então, vou dar meu jeito. Ela é engrossada, né? Quiser uma ajudinha. Quis
dar uma ajuda, ela interferiu no agir de Deus. Ela viu, Deus falou que vai ser para o meu filho mais novo, mas eu estou vendo já, o Isaac já vai abençoar o mais velho, não vai ser. Praticamente ela falou, então Deus não vai fazer. Duvidou da promessa de Deus, vou dar meu jeito. Correu lá e usou uma artimanha lá para enganar a seu marido. Sendo que não era necessário fazer aquilo. Se Deus falou, Deus ia fazer conforme o acontecimento, tudo certinho, tudo natural. Mas ela demonstrou uma fraqueza, né? Demonstrou falta de fé e foi lá agir da sua maneira, fazendo o meio de enganar seu marido Isaac. Sabedora de que Esaú quebrou princípios da obediência e do respeito aos pais, casando-se com mulher estrangeira, conforme está em Gênesis 26, por favor, alguém lê, 26, 34 ao 35, para a gente ver quem foi aqui Esaú. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou como mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Besamate, filha de Elon e Eteu. E essas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. 34 a 35. Para você ver, olha só quem era Esaú. Será que Deus não conhece? Deus não tem presciência de quem será nós daqui a 20 anos se nós alcançarmos? Deus não já sabe quem nós vamos ser? Deus sabe todas as nossas atitudes. Só que Ele não determina. Não, você vai ser, não é porque Deus não encaixota você, não vai ter que ser assim. É de acordo com as suas atitudes. E Esaú aqui começou a pegar mulheres que Deus já tinha falado no início. Era de Deus, isso daqui, que não podia o homem casar com mulher fora do arraial de Israel. Homens não podiam casar com mulheres pagãs. E eles preferiram dar voz a seu próprio eu, a seu próprio ego. Aqui está lá, ó, o povo escolhido de Deus está lá em Deuteronômio 7. Olha como é que era o povo de Deus. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vai ser para possuir, e tiver lançado fora muitas nações diante de ti, os heteus, os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente e as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas. Deus está dizendo aqui que você não poderia se casar, ter nenhum vínculo, nenhum laço familiar com esse povo. E Esaú foi totalmente ao contrário dos princípios divinos. Como é que Deus ia colocar uma pessoa dessa aí para trabalhar na obra dele, sabendo que ele na frente ia quebrar os princípios de Deus? Já, olha só quando eu falo que não é como começa, é como termina. Jacó foi na contramão. Jacó nasceu como o quê? Como um enganador. Aquele que passava na frente, passou a perna, que nem fala aí, passou a perna do seu irmão. Mas na frente ele foi conhecido como quem mudou o nome de Jacó para Israel. Ele se converteu, teve uma mudança de caráter. Então, para você ver a diferença, quando Esaú foi se corrompendo, Jacó foi se transformando para o querer de Deus. Por quê? Deus sabia, Deus era presciente do plano, do futuro dele. Deus sabia o plano para cada um. Isso é muito importante, porque Jacó era escolhido desde o ventre, e a promessa de Deus nasceu desse evangelho. Mas, porém, ele estava seguindo um caminho ali no início da sua caminhada, totalmente, vamos dizer assim, o agir da carne, o agir do Espírito Santo. E às vezes o mundo poderia olhar e dizer assim: rapaz, esse camarada não é crente, ele nasceu desse evangelho, conhece a palavra, diz que tem promessa, e vem na vida dessa forma que o Paulo querendo pisar, querendo passar na frente, querendo puxar o tapete. É verdade. E você vai ver que lá na frente realmente Deus vai ter um encontro com ele no modo de amor. Ele foi através do anjo do Senhor. Ele foi mudado, ele foi transformado. Então isso é muito importante para a gente, porque às vezes a gente julga pela aparência. É verdade. Aí é interessante. Como é que fulano tem promessa, como é que fulano tem escolhido, e por que fulano está na igreja e vai dessa forma? Mas a gente tem que entender que a transformação, quem transforma é Deus, e quem faz é Deus, e o tempo é de Deus. E às vezes assim, às vezes não acontece isso aqui, mas às vezes acontece em muitas igrejas, e às vezes a pessoa está na presença de Deus, e às vezes está andando de uma forma totalmente errada, e a pessoa fica julgando, fica apontando, e não sabendo que é melhor ela estar na presença de Deus. Não é que anda de uma forma errada, porque ele vai só subir em qualquer momento, ela tem um ponto verdadeiro, por Deus, através da palavra, está sendo querendo voltar, através do louvor, através da manifestação do Espírito
transformada na vida do culto, ou ela fica em casa esperando ser transformada no culto dela? Está em casa, É difícil sair de casa, né? verdade. Pois é, como eu falo, não é boa conversa. Deus já sabia na frente, que Jacó foi transformado quando ele teve um encontro com Deus. Eu não vejo na Bíblia, eu não vejo nenhum falando que Esaú teve um encontro com Deus. Vocês sabem que Deus, a gente julga as pessoas pela aparência, não sabendo que ela é escolhida de Deus, que ela está passando por um processo. Para na frente ele valorizar. Veja o tanto que Jacó valorizou o encontro com Deus. Quando ele teve um encontro com Deus, mais nunca ele foi aquele Jacó de antes. Foi sempre Israel. Mas quem vive uma vida profana, aquela pessoa que é corrompida de natureza mesmo, que tem gente que você pode chegar com a palavra de Deus do martelo ali, às vezes ela não está nem aí para Deus. A palavra fala no título lá, quando você exortar a uma pessoa, uma ou duas mais vezes, essa pessoa não se converter, pode deixar aquela pessoa de lado. Deixa aquela pessoa de lado que ela já é contaminada por si própria. Imagina tão terrível a essência da pessoa, já mesmo não está nem aí para Deus para nada. E Deus vê ele Jacó que um encontro com Deus transformaria ele. Deus vê a frente, né? Vê o coração, vê a essência. Amém? Vamos lá? Amém. Nós paramos em assim deu instruções preciosas a Jacó. O plano de Rebeca consistia em preparar um cabrito assado, pegar um couro peludo de um bode e vesti-lo em Jacó. Este deveria levar o assado ao pai e imitar a voz de seu irmão. Toda essa trapaça revelava a fraqueza do caráter de Rebeca. Olha só, aqui nós entendemos uma coisa. Rebeca tentou, olha, vai lá, pega uma pele de cordeiro, coloca e serve ao teu irmão para receber a bênção que seria para ele, vai ser para tu. De forma que o pai às vezes vai estar pensando que está abençoando a Esaú, mas vai estar abençoando a você. É um perigo. Se seu filho tem uma personalidade diferente, não queira que seu filho seja igual ao outro. Porque olha, essa é uma palavra muito constante que às vezes a pessoa fala dentro de casa. Por que você não é igual ao seu irmão? Gente, isso daí já é uma tragédia anunciada. Você está colocando o seu irmão melhor do que o outro. Quando você faz isso, você está colocando mais ira. Em vez de você estar resolvendo o problema, você está colocando mais ira e inveja no outro. Coloca uma pele de cordeiro e vai lá. Faça igual a teu irmão para ele dar bênção para você. Deus vai abençoar cada um conforme a sua semelhança, conforme cada um a sua personalidade. Não adianta que queira um ser igual ao outro. Ninguém é igual a ninguém. Um pai, uma família não pode querer igualar os filhos na sua personalidade. O amor tem que ser igual, ainda cada um com as suas diferenças. Mas nunca diga isso, meu filho, seja igual ao seu irmão. Você está causando uma inveja, uma divisão grande no meio da família. É assim, na casa do meu pai, né, meu irmão era, são dois irmãos homens e uma irmã mulher. Porém, os dois irmãos homens e o irmão era bem muito mais tranquilo, mais sossegado. E aí eu era contado demais, né? Aí meu pai, às vezes, ele estava em casa, ele abria a boca, falando conhecimento da palavra dele. Ele abria a boca e falava assim: esse meu filho aqui, esse aqui sim, esse aqui vai ser o homem, esse aqui vai ser o seu filho, que não vai valer nada. É assim mesmo. Esse é o lugar pelo fato de eu ser muito parceiro, brincar demais, sabe? Não, às vezes o meu pai me julgava pela forma que eu era. Então, assim, mas o plano de Deus é totalmente diferente. Porque hoje que a gente serve a Deus, hoje que a gente prega o Evangelho, hoje ele tem, assim, uma forma já diferente de visão na minha vida. Já pelo contrário, ele já fala para mim, ele liga para mim para me orar para o meu irmão, para aconselhar meu irmão, para outra coisa. Então, é o quê? Aos olhos humanos não vale nada. Mas aos olhos de Deus tem uma promessa, tem um plano de Deus para aquela vida. Você vê, Deus apesar porque as pessoas confundem a personalidade das pessoas. Aqui Rebeca achou que a artimanha dela é que fez Deus abençoar Jacó. Não, Deus já tinha falado antes. Aquela artimanha dela não vingou. Ela só foi basicamente o erro que ela cometeu praticamente. Ela piorou a situação, porque se Deus já tinha falado, ela não tinha que interferir em nada. Ela, naquele modo, aquela metodologia que ela utilizou, ela achou que Deus abençoou Jacó por causa daquilo. Criou um problema mais. Deus não abençoa ninguém porque você foi lá e fez alguma coisa. Deus é Deus. Se Deus tem um plano na vida de alguém, se Deus tem um plano na vida de alguém, não é você que vai tirar ou fazer a bênção de Deus, é Deus que vai fazer. Igual eu e o pai orientou ele a estudar para profeta, mas porém a subida na vontade de Deus era diferente. Para sacerdote. Deus olhou para ele e chamou ele como profeta. Ele não precisou de preparação nenhuma do homem, e de uma referência nenhuma do homem para cumprir a promessa. O homem projetou uma coisa.
filhos a fazer a vontade dos pais sem entender o propósito de Deus. E não pode. Essa questão aqui que ela fez aqui foi algo muito sério. Ela trapaceou de algo que não necessitava. Não necessitava. Porque se Deus já tinha falado, Deus iria cumprir. Por que ela foi fazer uma conduta tão errônea dessa, né? Falta de sabedoria demais. Né? Nós paramos no o problema da predileção pelos filhos. Já partindo para a reta final, né? Então, a minha porrada mais rápida, né? Além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os dois filhos, além do conhecimento que os pais tinham acerca dos dois filhos, do conflito entre os dois filhos, faltou a Isaac, como líder da família, a habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente. Por outro lado, Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais nos seus filhos. Olha aqui, ó. É que a gente fala, os dois já sabiam do problema. Isaac não teve habilidade para contornar. Se tem um conflito dentro de casa, como o pastor falou, tem que exercer a sua liderança, o seu sacerdócio. Chamar os dois, o que é que está acontecendo. Falar, chegar com rigidez, corrigir, ensinar, né? E através da qual você vai ensinar, você não vai ser também uma pessoa ignorante, né? Que muitos pais acham que você ensinar e corrigir é você chegar e espancar e bater, e nem sempre é. É você chegar e conversar e impor a sua autoridade. Mas nem isso Isaac fez. E Rebeca foi pior. E Rebeca interferiu naquilo que era de Deus, no plano que era de Deus. Ela interferiu numa parte mais espiritual, que era a questão de bênção. E isso é Deus que abençoa, é Deus que faz você querer entrar numa coisa que foi Deus que estabeleceu. Não tem como você entrar numa metodologia de Deus para ajudar a Deus. Não tem como. É danos espirituais. O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Estes são a herança do Senhor, conforme a falou no Salmo 127:3. E Deus concedeu esse privilégio para que os pais sejam uma bênção para a vida de seus filhos. Portanto, quando os pais não fazem a predileção pelos filhos, eles evitam um futuro de traumas e problemas emocionais. Nesse sentido, os pais têm responsabilidade no desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos filhos. Aqui, cada decisão dos pais em relação aos filhos vai sempre trazer uma consequência positiva ou negativa na lembrança dos seus filhos. Que nem o pastor já relatou aqui, né? Essa palavra que o pai dele dizia. Imagine se um filho toma isso por desaforos e fala, bom, já que é assim, então eu vou perder. Que muitos têm essa técnica. Bom, já que ele falou que eu não presto, mas então eu vou dar motivo mesmo para eu não prestar. Aí começa a fazer coisas que não deveria. Se ele fazia vamos supor que ele roubaria, já começa a fazer coisa pior, assaltar um banco, a virar algo que se transformar, porque fala, eu estou aqui, meu pai começa a dizer que meu irmão é melhor, já que eu não presto para nada. Às vezes ele quer chamar a atenção justamente dessa maneira, fazendo coisa errada por uma voz errada que você falou dentro de casa. Então tem que ter sabedoria e conhecer as diferenças, as limitações de cada um dos seus filhos, para que você não coloque ele em nível, não queira igualar, mas que você saiba controlar esse peso. Bom, se um aqui, vamos supor que meu irmão Júnior aqui falou, um ali é mais ruim no estudo, você não pode chegar a dizer, e a outra ali já é mais inteligente, mas olha, minha filha aqui sim é inteligente, esse daqui pelo amor de Deus. Não. Chegue lá e fala, Deus, parabéns a sua filha, que continue assim. E há um outro ali que está no ruim e fala, não, você também pode chegar, continue, se esforce, você melhora. Vai sempre motivando positivamente para aquela pessoa se animar e querer chegar no patamar, pelo menos daquele outro, sem que ele desconfie que você deu uma preferência àquele outro. Mas que ele saiba contornar, né? Não, continue, que você é uma pessoa esforçada, é assim mesmo, é o início, você saber lidar na situação e não criar uma competição dentro da família. E o papel importante, ensinar o caminho da obediência ao Senhor. Porque na maneira que ele agiu aqui, tanto Isaac, tanto Rebeca, eles mostraram desobediência à voz de Deus. E você é o padrão, o pai e a mãe é o padrão dos filhos dentro de casa. Tudo aquilo que você faz vai ser um parâmetro para seus filhos. Logo, se você é uma pessoa desobediente a Deus, você se cria dentro de casa, que não está nem aí para as coisas de Deus, aquele filho
e geralmente vai se criar naquele mesmo padrão, não vai conhecer as coisas de Deus. Mas a partir do momento que você é um sacerdote, que você cumpre a palavra de Deus dentro da sua casa, você é uma pessoa de oração, seu filho vê você sempre orando, você vai criar na mente daquele filho seu. Se ele não seguir, é outra questão. Mas é seu dever. Aí os padrões ali dentro da casa. Quando ele chegar na frente um dia, ele olha para trás, vai acabar falando, ensina teu filho no caminho, depois de velho, não esquecerá. Ele vai olhar para trás e vai dizer, bom, eu sei que eu não estou seguindo, mas minha família era uma família de Deus, é uma família de Deus, é uma família que anda, eu estou assim, mas eu tenho que mudar. Ele vai ter consciência, vai ter consciência. Então é importante exercer o sacerdócio com sabedoria dentro de casa e principalmente demonstrar obediência a Deus, né? Que é o que Deus quer, porque eles mostraram desobediência com o plano de Deus, mas os planos de Deus não falham, né? Os planos de Deus se cumprem. Então que seja uma lição para nós sermos obedientes à voz de Deus e que nós saibamos lidar com sabedoria dentro de nossos lares, para que nós não levemos problemas que podem ser evitados para os lares. Vamos para a conclusão. Na palavra de Deus encontramos normas que servem de conveniência saudável e cristã à vida familiar. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo admoesta aos pais quanto à criação dos filhos. Está lá em Efésios 6, 1 a 4. Nessa orientação, os filhos devem ser obedientes a eles. E os pais não devem provocar ira aos filhos. É basicamente o que nós falamos aqui, né? Quando o casal não respeita a personalidade dos filhos, tratando-os com predileção, infelizmente o resultado é o conflito entre os membros da família. Amém? Aqui foi a lição de hoje, né? Espero que tenha ficado claro algumas coisas aí, né? E nós possamos colocar em prática, assim já coloca em prática que ela venha a ser mais constante e não deixar essa prática de sempre estar demonstrando os filhos ao amor, independente das diferenças entre eles, mas que o amor seja igual para todos, ainda que eles sejam diferentes, que não há acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, imagine de familiares, você jamais pode fazer. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo.